Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vosso coração. Eu quero te desejar um feliz 2023, primeiro vídeo do canal neste ano. E eu queria compartilhar com você, além de uma palavra de esperança, trazer uma verdade que talvez nós por muitas vezes desconhecemos ou nos esquecemos, mas que é capaz de mudar a nossa vida. Eu sou o Diogo Fantinatti, fique comigo, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas, para que mais pessoas sejam impactadas por essa verdade da palavra de Deus. Bom, hoje a palavra que eu quero partilhar com você, ela está em dois lugares. Primeiro na Sagrada Escritura, no livro de Jeremias, e também no Catecismo da Igreja Católica. Eu vou iniciar a leitura com o Catecismo, para que você entenda onde eu quero chegar com a leitura da Sagrada Escritura. Então, o Catecismo, no artigo 27, ele diz o seguinte, capítulo 1, o homem é capaz de Deus, o desejo de Deus. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. E somente em Deus, o homem há de encontrar a verdade e a felicidade, que não cessa de procurar. O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana. Pois se o homem existe, é porque Deus o criou por amor. E por amor não cessa de dar-lhe o ser. E o homem só vive plenamente, segundo a verdade, se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Nós vamos lembrar que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele caminhava ali no jardim, no paraíso, com Adão e com Eva. O homem tinha um trato face a face com Deus. Então, Deus criou o homem para que o homem se relacionasse com ele, para que o homem tivesse uma relação íntima com Deus. E aí, quando a gente para se perguntar, mas tá bom, aqui fala que desde sempre, o homem foi criado por Deus e para Deus. E aí eu vou trazer para você a palavra que eu falei que está lá em Jeremias, que diz o seguinte, Jeremias 1, versículo 4. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Veja que aqui Deus está se dirigindo a Jeremias nestes termos, mas nós podemos trazer isso a nós também, porque antes que no ventre nós fôssemos formados, no ventre de nossa mãe, Deus já nos conhecia. Já nos havia consagrado, já nos havia abençoado, já nos havia designado para uma missão, para uma vocação. Então, veja que eu e você temos esta graça dada por Deus. Ele já nos conhecia, sendo assim, quando nós nascemos, o natural nosso deveria ser relacionar-se novamente com Deus, fazer um esforço maior, né? A gente vê que Moisés tinha tanto desejo de ver Deus, ele insiste e Deus fala para ele, Moisés, se você me ver face a face, você vai morrer. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou passar e você vai me olhar só pela fenda. E mesmo assim, só olhando uma brechinha, uma fenda, o rosto de Moisés era tão brilhante que tiveram que colocar um pano no seu rosto para que as pessoas pudessem olhar para ele. Então, veja que eu e você, nós somos convidados, né? O capítulo 1 do Catecismo diz que o homem é capaz de Deus. Nós somos capazes de buscar
buscar a Deus, de ter um relacionamento com Deus, de entrar na tenda. Moisés entrava na tenda e Deus descia até a tenda para se relacionar com ele. Então eu e você, nós temos esta graça de relacionar-se com Deus que antes que no seio fosse formado já me conhecia e já me havia designado, já te havia designado para uma missão específica, para uma vocação específica, para viver na presença de Deus. Então nós somos chamados a viver na presença de Deus. E aqui o catecismo ele fala que o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. A gente vai ver Jesus falando que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós temos de encontrar a verdade, nós temos de encontrar Jesus. Então, buscai e o achareis. Busque a Jesus para encontrá-lo e ter uma relação com ele, ter um relacionamento com ele, ter uma experiência de vida com ele, ter um encontro com ele para que a sua vida seja transformada, a sua vida seja modificada pela presença de Deus. Porque se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é porque nós temos de trilhar este caminho que nos leva para a felicidade. Porque se a verdade e a felicidade que não cessam de nos procurar, então nós também vamos ao encontro dela. Porque existe um duplo movimento, o movimento de Deus que vem ao nosso encontro e o nosso movimento indo ao encontro de Deus. Porque Deus ele quer encontrar um coração aberto para viver uma experiência nova com Ele. Talvez esse ano de 2023 seja o ano para que você deixe um pouco de lado as coisas mundanas, que nós deixemos um pouco de lado as coisas mundanas, as coisas que nos prendem e nos aprisionam na terra, que não nos deixam elevar o nosso coração ao alto, elevar o nosso coração aos céus, buscar uma verdade absolutamente nova para nós, de parar de buscar as riquezas do mundo para buscar as riquezas eternas. Eu não estou dizendo que você vai parar de fazer isso, de fazer aquilo, mas que Deus sempre será o seu primeiro plano. Sempre Deus. Na hierarquia das coisas, Deus está em primeiro lugar. Na hierarquia da sua vida, Deus tem de estar em primeiro lugar. Deus, família. E aí as outras coisas Deus vai abençoando. Por quê, irmãos? Uma vez que nós estivermos com o nosso relacionamento com Deus acertado, certinho, nós estamos buscando uma vida de oração, nós estamos buscando se relacionar com Deus, nós estamos seguindo o caminho de Deus, as outras coisas Deus vai abençoando, porque Ele nos ama e porque para nós enxergarmos o quanto Ele é bom e fiel, Ele é benevolente com a nossa vida, Ele é misericordioso conosco e vai nos abençoando, vai abençoando no trabalho, nos estudos, seja onde for o caminho que você vai trilhando, no seu sacerdócio, na sua vocação matrimonial, no seu namoro, no seu noivado, Deus vai abençoando, Deus vai pondo a sua santa mão, a sua sagrada mão sobre nós, para que nós continuemos este caminho, porque o homem é capaz de Deus, o desejo de Deus está escrito no coração do homem, então o seu desejo, aquilo que você busca, aquilo que você tem procurado a sua vida inteira, Santo Agostinho diz que busquei em todos os lugares aquele que só podia encontrar dentro de mim. Então, dentro do seu coração há um desejo insaciável de encontrar algo, encontrar alguém. E esse alguém é Deus, é só Ele que pode preencher esse vazio que você tem aí dentro. Talvez as coisas do mundo, o pecado, o mal, é o que tem entrado e tapado esse buraco, entrado nessas frestas, e você está querendo colocar as coisas que dão prazer no lugar daquele que vai te dar felicidade. E eu digo isso com o testemunho de uma pessoa que por muitos anos buscou prazeres para preencher um vazio, que quando, com 17 anos, eu tive a graça de encontrar com o Senhor, de ter a minha experiência com Deus, de ter ali o batismo no Espírito Santo acontecendo na minha vida através de um grupo de oração, naquele momento eu entendi que ali era a minha verdadeira felicidade. Ali eu estava encontrando o preenchimento do vazio que eu tinha, do vazio que o meu coração por muito tempo ansiava ser preenchido. Então droga, bebida, mulheres,
Isso já não importava mais, porque eu encontrei o Senhor. Encontrei o Senhor. E o Senhor foi o meu sustento e tem sido o meu sustento por anos e anos e anos e será pelo resto da minha vida. Porque esse desejo inscrito no coração do homem, que diz aqui no catecismo, é o desejo que nós temos de viver eternamente. E aí eu não estou dizendo de viver para sempre aqui na Terra, mas de ter uma experiência eterna, uma experiência gigantesca com Deus, para que a nossa existência aqui na Terra seja uma existência maravilhosa, abençoada, digna. Hoje, nós vemos que os valores são trocados facilmente, que as coisas mundanas tomam o lugar das coisas eternas, as coisas mundanas, uma vida num aplicativo de celular, um relacionamento errado, no pecado, tira a graça da eternidade, da vivência eterna com Deus, do relacionamento eterno com Deus. Então, e o desejo que você precisa preencher, que está escrito no seu coração, é o desejo de Deus, é por Deus. Porque o homem foi criado por Deus e para Deus. É para Ele que você foi criado. Você não foi criado para essas coisas da terra, para essas coisas mundanas. Nós fomos criados para Deus. É para Ele que nós temos de voltar o nosso coração. Então, essa verdade que está escrita aqui no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4, que é a vocação do profeta, quando Deus o chama a ser o profeta. E Deus fala para ele, antes que no ventre fosse formado, eu já o conheci e já te havia consagrado. Então Deus já te conhecia muito antes de você ser fecundado pelo seu pai, no óvulo da sua mãe. Deus já te conhecia e já te havia designado para uma missão, na sua vocação aqui na terra. Então, você foi criada para Deus, para viver aquilo que Ele determinou para você. Deus não nos mandou na terra para sermos infelizes, mas nós temos que entender o seguinte, como Jó entendeu, Deus deu, Deus tira. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Seja coisas boas, sejam coisas ruins. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Deus muitas vezes nos dá livramentos, tirando coisas da nossa vida, tirando pessoas da nossa vida, que por algum momento, por algum tempo, nós vamos precisar perceber o que aconteceu para que aquilo acontecesse na nossa vida e perceber qual é a vontade de Deus acerca daquilo. Mas eu e você temos de entender que neste caminho, nesta vida, nós temos que entender que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. É por Ele que nós temos que seguir, é por Ele que nós temos que caminhar, sobretudo em tempos em que nós temos inúmeras incertezas. Acredite em Deus, creia em Deus, busque a Deus, seja você para Deus, para que sendo assim, buscando e dando a sua vida a Ele, você possa cada dia mais entender que a felicidade é aproximar-se de Deus, é deixar com que Deus seja a sua estrela guia, como a estrela guiou os reis magos até Jesus que havia nascido. Então deixe com que esse Deus ilumine a sua vida e faça da sua vida, deste tempo presente, uma vida maravilhosa, uma vida entregue a Ele, deixando as coisas do mundo não no trono de Deus, porque Ele deve estar no trono dele, no lugar dele na sua vida, mas entregando a nossa vida para que Ele seja sempre o Rei eterno. Tenha a certeza de que Deus está realizando maravilhas em sua vida. Já partilhei aqui em outros vídeos sobre o Salmo 125. Os que caminham entre lágrimas recolherão alegria, diz o salmista. Então, mesmo que nesse início de ano já tenha sido um ano difícil, já começou um ano com muitas provações, acredite em Deus, confie em Deus, se apegue a Deus e vá caminhando com Ele. Tenha fé, tenha esperança que aquilo que Ele determinar para a sua vida vai ser realizado, porque Ele é Deus, Ele vai fazer o melhor para você, para a sua vida, vai transformar tudo que tem de ser transformado. Que Deus nos abençoe para que nós entendamos que nós fomos criados para Deus. Com Deus nós temos que caminhar. Ele é a verdade,
Ele é a verdade e a felicidade da nossa vida. Porque antes que no ventre fosse formado, ele já nos conhecia e já nos havia consagrado profeta para as nações. Então eu e você temos de ter essa certeza. Ele é a minha verdade, a minha felicidade. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então a sua vida vai sendo revelada por ele conforme você vai caminhando com ele. E ele vai lhe dando vida, vida eterna, vida em abundância. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Então, tenha essa certeza. Jesus te ama, te dá esta graça de entender que você foi criada para ele, para ser amada por ele, para ser amado por ele, para ser preenchido por ele. Nada pode preencher mais a sua vida do que a presença de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine, para que a cada dia mais você possa caminhar, para que nós, cada dia mais, possamos caminhar na presença de Deus, entendendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que sempre vai nos dar abundância de vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus preencha de muito amor e muita graça a sua vida. Fique com Deus, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal para que a gente possa alcançar mais corações que necessitam ouvir esta palavra. Deus te abençoe. Fique com Deus.